Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos todos aqueles que nos acompanham com uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, dependendo do momento no qual você nos acompanha. Estamos reunidos com a graça de Deus para mais um momento da nossa escola de discípulo. Estaremos finalizando hoje o segundo módulo da nossa escola de discípulo, finalizando o estudo dos 5 solas da Reforma Protestante. Com a graça de Deus, cresceremos um pouco mais na graça, no conhecimento e na sabedoria do nosso Senhor. Amém? Então você é muito bem-vindo. Eu peço que você, se tiver com sua Bíblia perto, abra na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 18. 1 Coríntios 1, 18, diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pregamos a Cristo, nos atemos a Cristo, sabedoria de Deus e poder de Deus. Atributos de Deus que se revelam na pessoa de Cristo, seu poder e a sabedoria do Senhor. Essa verdade é o que nos move. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre esse nosso momento? Senhor, nós te louvamos, Senhor. O adoramos. Tu que és o padrão de sabedoria, de poder, Tu que é a fonte de toda majestade, Tu que és mesmo e em si mesmo glorioso e poderoso, nós nos achegamos ao Senhor, Pai, a fim de aprender um pouco mais da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento, na nossa escola de discípulos. Nos permita conhecer um pouco mais do Deus que se revela e conhecer mais quem somos, a fé que professamos, o fundamento da nossa esperança. Nos conduz, ilumina a nossa mente, a mente dos nossos irmãos, que essas verdades sejam compreensíveis. Possamos, ó Deus, nos deleitar em conhecer essas verdades, e essas verdades façam diferença no nosso viver diário. Sejamos instruídos, aprendendo do Senhor, da Tua graça e da Tua glória. Nós pedimos e rogamos no nome de Jesus. Amém? Vamos cantar uma canção, irmãos, para a glória de Deus. Peregrino, estrangeiro, vou andando para lá, pras montanhas e pros vales, pesa a luz a me guiar. Tempestades e desertos tive que enfrentar.
mas confio nas palavras do fiel e bom pastor. Sigo avante confiante, sem temer o que virá, pois no dia em um instante eu irei contigo estar. Ansioso eu anelo esse dia então chegar, e na pátria gloriosa com o Rei irei reinar. Oh, que dia glorioso! Pelas portas vou entrar e contigo andarei pelas ruas do eterno lar. Sigo avante confiante, sem temer o que virá, pois no dia em um instante eu irei com Ele estar. Eu irei com Ele estar. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós, como dissemos, concluiremos a terceira aula do nosso segundo módulo, estudo dos 5 solas da Reforma Protestante. Estudamos até aqui os 3 primeiros solas. Sola Escritura, somente a Escritura. Vimos o fundamento bíblico, fundamento da nossa fé, segundo o qual somente a Bíblia, somente a Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Segundo sola, solos Christus, somente Cristo. Somente Jesus é o nosso mediador diante de Deus. Somente Cristo é o sacrifício perfeito, que expiou a nossa culpa e que nos conecta, nos liga, faz a mediação entre nós e Deus, apaziguando a barreira que existia entre Deus e o homem pecador. Vimos o terceiro sola, também na semana passada, sola gratia, somente a graça. O único fundamento, a base sobre a qual é comunicada a justiça de Deus é somente a sua graça. É pela sua graça, sem nenhuma contraparte nossa, sem nenhum mérito de nós mesmos, sem que nada merecêssemos, enquanto estávamos mortos em delitos e pecados, é que Deus veio até nós, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça é que somos salvos. E hoje concluiremos, irmãos, esse módulo estudando os 2 últimos solas, sola fide, soli deo gloria, ou seja, somente a fé, a glória somente a Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo em 2 textos que nos nortearão nessa noite. O primeiro deles está em Romanos capítulo 3, versículo 28, nós leremos. Romanos 3, 28 e depois Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 13. Romanos 3, 28 e Apocalipse 5, a partir do verso 13. Eu peço que você, desde já, deixe sua Bíblia aberta. Estaremos passeando por mais alguns versículos bíblicos. Amém? Romanos 3, 28, diz assim a palavra de Deus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei.
Nossa justiça diante de Deus nos é atribuída somente pela fé. Que fé? Que tipo de fé? A fé em quem? É isso que veremos, independente das nossas obras. E o segundo texto, Apocalipse, capítulo 5, abra também comigo. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Adoração celestial ao Cordeiro e àquele que está sentado no trono. Esse capítulo 5 finaliza com esse versículo 13 e 14, dizendo o seguinte: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. A visão celestial é aquele que está sentado no trono, e ao seu lado o Cordeiro de Deus, e toda a criação dos anjos, de todos os seres criados, os 24 anciões, todos eles adorando de forma centralizada a glória do Senhor e do Cordeiro. O próprio Deus é que recebe todo o louvor e toda a glória da sua criação. Somente o Senhor só lhe deu glória. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, sola fide, ou somente a fé. O que é que significa isso? Significa dizer que a fé é o único meio de nossa justificação. A fé é a exclusividade, é o meio exclusivo pelo qual a justiça de Deus é comunicada ao seu povo. Meus irmãos, nós vemos, quando estudamos o Sola Gratia, que o homem está numa situação desesperadora. O homem tem uma necessidade de ser justificado, porque por natureza ele já está condenado. Nós vimos na semana passada que o homem é, por natureza, inimigo de Deus. O homem natural, o homem não regenerado, todo homem, criança, velho, adulto, homem ou mulher, herda a culpa e a inclinação de Adão. E já nascemos, desde a nossa mais tenra idade, com esse mal dentro de nós, que se chama o pecado. O homem precisa desesperadamente, a sua principal necessidade é ser perdoado, é ser justificado. E esse é o nosso primeiro ponto. O homem tem, por natureza, uma necessidade universal e desesperada de justificação. O homem precisa ser justificado. E é isso que diz a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 10, o texto diz: Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o próprio Paulo diz mais à frente, no versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. No Antigo Testamento nós vemos a mesma verdade. Isaías capítulo 64, versículo 6, o profeta diz: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como os trapos da imundícia, imprestáveis, inservíveis diante de Deus. As nossas melhores obras não valem nada diante de Deus, porque carregamos, mesmo na prática dessas obras, esse mal que é o pecado. Buscamos nos gloriar, buscamos a nossa própria glória, carregamos na nossa natureza interior esse mal que nos afasta de Deus. Isso se dá porque Deus é santo, porque Deus é santo, 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 e Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. E o homem, por natureza, se encontra nesse estado de rebeldia.
E a pergunta é: como é que pode então esse homem ser declarado justo? Como é que o homem pode ser perdoado então? Qual é o meio pelo qual Deus se utiliza para chegar até esse homem mau, corrompido, cujas obras de justiça são como trapos de imundícia? Como é que Deus pode vir até esse homem e declará-lo justo então? É isso que nós nos perguntaremos nesse momento. Em segundo lugar, precisamos antes nos questionar o que é que dizia a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vemos que esses solas surgem num contexto de confronto, de necessidade que os reformadores tiveram de combater as falsas doutrinas da Igreja Católica. E nos perguntamos o que é que a Igreja Católica dizia naquela época e o que é que ela ensina ainda hoje acerca dessa justificação do homem. Como se dá? E qual é o falso ensino promovido pela Igreja Católica nesse sentido? A Igreja Católica apontava então para, como um meio, como seu próprio sistema de salvação, apontava para uma justificação que era baseada na mediação da igreja e nos méritos do próprio homem. O homem então precisava recorrer à igreja, à intermediação da igreja, por meio dos sacramentos, por meio do sacerdócio, por meio dos rituais da igreja, para obter a justiça de Deus, e essa justiça de Deus era comunicada ao homem por meio das suas obras, dos seus méritos. Então nós vemos que o ensino perpetrado, o ensino difundido e propagado pela Igreja Católica apontava para a necessidade de intermediação da própria Igreja Católica, que administrava os méritos de Jesus, de Maria e dos santos, administrava ao fiel por meio da prática também das boas obras desse fiel. Nós vimos que a salvação, segundo a Igreja Católica, ela é sinergística, ou seja, ela pressupõe duas forças operando juntas. Deus cooperando com o homem. Por meio da igreja, Deus atribui a sua graça ao fiel, que por sua vez tem uma participação nas suas boas obras, na sua prática da fé, e nós vemos isso, citamos como exemplo ao sacramento da penitência, como se pressupõe a leitura de rosários, como se pressupõe práticas religiosas, como se pressupõe visitas a lugares santos, como formas de um homem purificar a si mesmo, purgar a si mesmos. Seja essa purgação é feita ou aqui, enquanto vivo, ou num fictício purgatório criado pela igreja. Então nós vemos que o meio de justificação, segundo pregado pela Igreja Católica ainda hoje, é baseado na intermediação da própria igreja e baseado no mérito humano, em boas obras praticadas. Mas olha, irmão, será que esse é o ensino bíblico que encontramos? Baseados no princípio da sola Escritura, somente a Escritura é a nossa única regra de fé e de prática. Qual é o fundamento bíblico? O que é que a Bíblia mostra acerca da nossa justificação? O que é que a Escritura inerrante e infalível tem a dizer? Qual é o meio pelo qual somos justificados diante de Deus? Veremos que essas são falsas doutrinas levantadas pela Igreja Católica, contra a qual nos levantamos e bradamos, igual os reformadores, somente a fé. Terceiro ponto, qual é a natureza da justificação? A justificação é um conceito jurídico, inerente ao tribunal de Deus. Declarar alguém justificado é o ato de um juiz que absolve o culpado de uma pena, lhe declarando justo diante da lei. É o ato judicial de Deus, com base nos méritos de Cristo, que declara um pecador justo diante dele mesmo. Na justificação, é esse ato pelo qual Deus atribui o caráter de justo, não porque ele é justo por si mesmo, mas porque esse caráter, essa natureza, essa constituição é atribuída por Deus a ele. É o ato legal de Deus que declara o culpado perdoado
justificado. Justificação, nesse sentido, é um ato instantâneo. É um ato de Deus que declara o pecador perdoado com base nos méritos de Cristo. Na justificação, a pessoa não é tornada justa, mas ela é declarada justa. A justificação não é um processo, mas um ato. Não é a concessão da justiça mediante a fé, mais as obras e os sacramentos, mas a imputação da justiça somente pela fé. Justificação é a absolvição de Deus, é o perdão de Deus declarado sobre a pessoa que antes estava condenada pelo próprio Deus, pela sua lei. E o quarto ponto, qual é o meio dessa justificação? Como é que Deus pode, então, declarar o pecador justificado diante dele? Qual é o meio que ele se utiliza? Essa, irmãos, deixe-me dizer logo de origem, essa é a doutrina central da Reforma Protestante. Como diz o Dr. Martin Lloyd-Jones, essa é a glória do protestantismo. Essa é a distinção essencial do protestantismo. Foi com base nessa verdade, nesse meio de justificação, que Lutero foi encontrado pela graça de Deus. A sua visão bíblica sobre a salvação de Deus mudou e ele descobriu o meio revelado na palavra de Deus pelo qual o pecador é justificado. O que é que Lutero descobriu? Que o homem é justificado diante de Deus somente pela fé. Essa é a doutrina central. Segundo o mesmo Lutero, é a doutrina sobre a qual a igreja se mantém de pé ou cai. Tire a doutrina da justificação pela fé somente e você perdeu o cristianismo. Você perdeu o significado dos méritos, da obra, da salvação, da encarnação de Cristo. É a doutrina central e a glória da Reforma Protestante. Se você ler a biografia de Martinho Lutero, você vê um monge extremamente dedicado às suas obras ministeriais, extremamente dedicado à justiça na lei. Ele diz de si mesmo que ele se destacava pela obediência às penitências, pela obediência à busca do mérito pessoal, à purificação de si mesmo. Mas Lutero era encontrado por essa sensação de injustiça, de incapacidade, de inabilidade diante de Deus. A busca pelo mérito próprio, pela sua própria justificação baseada em si mesmo, quase o levou à morte, ele assim diz. Até que ele descobriu a palavra. E o versículo bíblico de Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz que o Evangelho revela a justiça de Deus, porque está escrito, o justo viverá pela fé. A partir desse texto, Lutero entendeu que a justiça de Deus não é o atributo dele, segundo o qual ele recompensa o pecador de acordo com suas obras. Ele descobriu que a justiça de Deus é o seu atributo comunicado ao pecador exclusivamente por causa da fé em Jesus. É isso que o texto quer dizer, o justo viverá por fé. A justiça de Deus é atribuída, é imputada ao pecador que tem fé em Jesus, que confiou em Jesus e que depositou em Jesus a sua esperança. É isso que significa ser justificado pela fé. A fé é o único meio que nos leva ao perdão de Deus e que nos faz favoráveis a essa sentença de Deus, que nos declara justos quando ainda éramos condenados. É por meio da fé em Cristo, de depositar a nossa fé, de reconhecer o Senhor Jesus como nosso único representante digno, reconhecer nele os únicos méritos suficientes da nossa salvação, que nós somos justificados. É quando olhamos para Cristo e confiamos nele como Senhor e Salvador de nossa vida. É somente por meio dessa fé que Deus passa a nos considerar justos, que Deus nos justifica.
Veja se não é isso o que o texto bíblico diz, Romanos capítulo 3, versículo 22 também. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo é para todos e sobre todos os que creem. É o que crê que é declarado justo. Isso não vem de obras, isso não está relacionado a qualquer prática boa, a qualquer boa obra que o cristão é capaz de fazer. A declaração de justiça, a declaração do perdão de Deus, da absolvição de Deus, é colocada em favor desse pecador somente pela fé. Independente das obras da lei, independente de méritos pessoais. Nós somos declarados justos diante de Deus quando depositamos a nossa fé em Jesus. Esse é o meio da nossa justificação. E essa é a beleza do Evangelho, amados irmãos. O homem que é portador dessa necessidade desesperada e universal de justificação, descobre que não está nele nenhuma capacidade de ser justificado diante de Deus pelos seus próprios méritos. Não está nele nenhuma capacidade de se achegar a Deus, nem de se valer diante de Deus. Ele não precisa fazer coisa alguma para obter o favor de Deus. Mas esse homem que é carente de justificação, que é carente de perdão, ele só precisa crer. Ele só precisa olhar para Jesus, confiar nele como seu Senhor, depositar nele e em seus próprios méritos a sua esperança. Que gloriosa verdade é essa? Foi o estopim da reforma protestante e que quebrou todos os sistemas de indulgência, toda a corrupção da Igreja Católica. Isso é o que nos move, irmãos. A doutrina da justificação pela fé. A verdade pela qual a igreja se mantém de pé ou cai. Em quinto lugar, qual é o fundamento da nossa justificação? Nós vemos a natureza da justificação, nós vemos o meio da justificação. E agora, qual é o fundamento da nossa justificação? E a resposta é a vida perfeita e a morte vicária, substitutiva de Jesus. O problema, o perdão de um pecador, em última instância, é um problema para Deus. Como é que Deus pode declarar um pecador corrompido e injusto? Como é que Deus pode declarar um ímpio justificado sem ele mesmo ser declarado ímpio? Como é que Deus pode absolver um pecador de pagar o devido preço pela sua pena, pelo seu crime, sem ele mesmo perder a sua justiça? Imagine um juiz que se assenta para julgar um homicida, um estuprador, alguém que matou e que roubou e que prejudicou a tantos, alguém miserável, cuja condenação chegou até o limite, alguém que não merece nada, alguém que está totalmente condenado. Imagine um juiz que se achega para julgar esse tal, olha para a cara dele e diz: olha, você está perdoado, você está justificado. Eu vou lhe perdoar e vou liberar somente porque eu gostei da sua cara. Um juiz que assim procede, dispensando a aplicação justa da lei, ele não pode ser considerado justo. Mas um juiz justo, ele aplica a lei que deve ser cumprida. Assim foi o meio de Deus que Deus encontrou para justificar o pecador, sem deixar ele mesmo de ser justo. Para justificar o ímpio, sem ele mesmo ser considerado ímpio. E que meio foi esse? Qual é o fundamento dessa justificação? É a vida perfeita e a morte vicária, substitutiva de Jesus. Jesus viveu uma vida perfeita, irmãos. E dizer que ele viveu de modo perfeito é dizer que ele não cometeu pecado algum.
Ele cumpriu todos os requisitos da lei de Deus. Nele não foi encontrado falha alguma. Ele cumpriu toda a lei de Deus. É isso que a Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele obedeceu perfeitamente o seu Pai Celeste. E com isso ele pagou, ele cumpriu toda a lei. Além de sua vida perfeita, é o que os teólogos chamam de justiça ativa de Cristo. Ele cumpriu todos os requisitos da lei. Pelo fato dele ter cumprido todos os requisitos da lei de Deus, Cristo foi habilitado a se tornar o nosso sacrifício perfeito. E assim ele morreu de forma substitutiva. Por ter cumprido toda a lei, ele foi considerado apto, digno de pagar o preço do nosso pecado e morrer no nosso lugar, sendo ele o nosso sacrifício perfeito. É isso que os teólogos chamam de justiça passiva de Cristo. O ato de Cristo receber a condenação de Deus pelos nossos pecados. A sua morte substitutiva significou o pagamento do preço por causa dos nossos pecados. Na cruz, em seu sacrifício, Cristo estava recebendo sobre si a justa condenação por pecados que não eram seus. Essa é a base, o fundamento da nossa justificação. Isaías capítulo 53, versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse é o fundamento que permite que Deus justifique o ímpio sem ele mesmo se tornar ímpio. É a vida perfeita, a justiça ativa, os méritos de Cristo e a sua morte substitutiva, o seu sacrifício do Cordeiro de Deus que se entregou por amor de nós, para que nós não precisássemos ser mortos por Deus. É o sacrifício substitutivo. E na justificação, é justamente isso que acontece. É uma via de mão dupla. Aquele que se achega a Jesus, aquele que tem fé em Jesus, aquele que olha para Jesus sem nenhuma obra em si mesmo, mas tão somente por confiar em Jesus como seu Senhor, ele tem colocado sobre si essa justiça de Cristo decorrente dessa vida perfeita dele. A justiça de Cristo, que cumpriu todos os mandamentos da lei, que cumpriu toda a vontade de Deus, é imputada, ou seja, é creditada na conta desse pecador que creu em Jesus. É o primeiro aspecto da justificação. É como se uma roupa de justiça, a roupa dos méritos de Cristo, fosse colocado sobre um pecador que estava podre, sujo por dentro. E toda a beleza do seu mérito, a beleza de Jesus, é vestida sobre esse pecador. Essa justiça é creditada, é imputada em nossa conta. E a segunda via, o segundo aspecto da justificação, é que a condenação que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário é como se os nossos pecados, todos os pecados, de todos os crentes, de todas as épocas, estivessem sobre a cabeça do Cordeiro Santo, perfeito de Deus. E ali ele bebeu até a última gota de todo o cálice da ira de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que deveria cair sobre nós, cai sobre o Filho de Deus de forma substitutiva. Éramos nós para estar ali no Gólgota. Éramos nós para estar crucificados. Mas pelo seu sacrifício substitutivo, o Senhor Jesus assumiu a condenação. Ele, mesmo sem ter pecado, assumiu sobre si a ira que deveria cair sobre mim e sobre você. Esse é o fundamento que permite, então,
que Deus operar a justificação do pecador. Deus não deixou de ser justo, porque Ele cumpriu os requisitos da lei. Ele fez valer a condenação por causa do pecado. Mas Ele não deixou de ser amoroso, porque essa ira caiu não sobre pecadores como nós, mas caiu sobre si mesmo, na pessoa de Jesus. Em Cristo, Deus estava assumindo todo o castigo do pecado, para que esse castigo não cair sobre mim e sobre você. Então esse é o fundamento da nossa justificação, a vida perfeita de Cristo, os seus méritos e o seu sacrifício substitutivo. Amém? Sexto ponto, qual é a fonte da justificação? Não pode ser outra, irmão, senão a graça de Deus. Sola gratia. A fonte dessa justificação que opera em nós não é nenhum mérito nosso. Não é porque merecemos isso. Não é porque fizemos alguma coisa boa em troca disso. Mas é porque Deus, em sua graça, nos deu esse favor imerecido. Graça é Deus nos dar o que não merecemos, que é a justiça de Jesus. E Deus deixar de nos dar o que merecemos, que é a condenação que caiu sobre Jesus. Isso é graça, irmãos. Romanos 3, 24. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E Gálatas capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Assim nós temos que essa justiça de Deus é tanto um atributo do próprio Deus, como um dom que Ele concede ao pecador. É um favor que Ele nos concede como um dom. E por ser um dom, a fonte dessa nossa justificação, irmãos, é a graça, porque nos é concedido sem nada merecermos. Filipenses capítulo 3, versículo 9, Paulo se apega a essa graça. Paulo considera como lixo todo o seu mérito, toda a sua justiça decorrente da lei, e se apega somente à graça de Jesus. Ele diz, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É o exemplo do apóstolo que abre mão de sua religiosidade, de seus méritos como fariseu, mas se apega à justiça de Cristo, que lhe é comunicada somente por meio da fé. Em sétimo ponto, irmãos, a revelação da justificação. O que é esse ato de justificação de Deus? O que é esse ato da soberania de Deus em nos declarar justificados revela? Já deixamos antever, mas revela tanto a justiça de Deus como o seu amor. Revela a justiça de um Deus santo que não deixa impune o pecado. O Deus que Êxodo capítulo 34, versículo 7, revela como sendo aquele que não inocenta o culpado. O Deus que fez valer a sua justiça, fez valer a sua ira e requereu o preço do pecado de todos nós, e assim ele foi considerado justo, porque impôs a sua lei e os requisitos e os mandamentos e a pena do pecado. Ele impôs e requereu a pena do pecado. Mas um Deus que, mesmo sendo justo, também foi justificador. E assim, em sua justiça, ele revelou também o seu amor e a sua misericórdia, porque ele amou e perdoou o pecador. Como ele fez isso? Entregando-se a si mesmo na pessoa de Cristo. E como sacrifício, e acabamos de dizer, como sacrifício substitutivo, absolvendo essa pena, pagando o preço na cruz do Calvário. Assim, pelo seu amor, o próprio Deus salvou o seu povo da condenação. Por seu amor, ele não permitiu que sua ira fosse finalmente derramada para a destruição do seu povo. Na verdade, Deus fez com que a sua santa e justa ira caísse sobre si mesmo na pessoa de Cristo, por amor ao seu povo escolhido.
A justificação do pecador revela a justiça de Deus e o seu amor. É o que Paulo vai dizer também no capítulo 3 da sua epístola aos Romanos. E por fim, 8º ponto. Qual o alvo da justificação? Por que nós somos justificados e para que nós fomos justificados? Alguns acham que há uma inconsistência, uma contrariedade entre o que escreve Tiago e o que escreve Paulo. Paulo deixa claro, a justificação é somente concedida ao pecador por meio da fé em Jesus. A fé é o único meio que justifica o pecador. Mas Tiago escreve, no capítulo 2, versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E ele diz mais, no versículo 17 e 18 desse mesmo capítulo, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Parece haver uma aparente contradição entre o que Tiago diz para a doutrina de Paulo. Mas a verdade é que aqui o que há é uma complementariedade e não uma contradição. Enquanto Paulo escreve para aqueles que querem ser justificados, para aqueles que querem fazer da santidade um meio de justificação, Tiago escreve para aqueles que querem ser justificados sem ser santificados. Ou seja, a verdade bíblica é que a justificação diante de Deus é somente pela fé. A fé é o único meio que justifica o pecador diante de Deus. Mas o que Tiago complementa, de acordo com essa visão, é que essa fé que opera a justificação não é uma fé morta, não é uma fé vazia, não é uma fé infrutífera, mas é uma fé operante, que conduz o pecador arrependido às boas obras, à santificação. Por isso, a finalidade, o alvo da justificação é a prática de boas obras diante de Deus. Nós não somos justificados nem salvos, não somos perdoados pelas nossas próprias obras, mas nós somos justificados pela fé na pessoa de Cristo para as boas obras, para que, como justificados, vivamos em novidade de vida, para a glória de Deus, buscando a santidade, vivendo em boas obras para o Senhor. É isso que Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé somente. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei, mas somos justificados para o alvo de andar em boas obras, para a prática da verdadeira piedade, para uma vida de santidade. Alguns acham, se apregoam para si o título de justificado. Eu sou justificado pela fé somente, independente das obras da lei, então vamos viver de qualquer modo. Vamos nos entregar às nossas paixões, aos nossos prazeres, porque na verdade eu já criei em Cristo e não preciso mais obedecer a nada e posso viver da forma como eu bem quiser. Esse que assim pensa demonstra que nunca foi justificado e que nunca teve a fé bíblica. Porque a fé verdadeira, a fé que justifica, é a fé que conduz a uma vida prática de piedade, de devoção, de santidade e de luta contra o pecado. Então devemos ter cuidado para não sermos soberbos e pregarmos uma graça barata que não exige mudança. Mas então essa aparente contrariedade entre as doutrinas de Paulo e Tiago resolve-se dessa maneira. O apontamento de uma fé bíblica que justifica somente, que o pecador é somente justificado pela fé, mas que é justificado para as boas obras. As boas obras evidenciam que alguém teve uma fé bíblica e que foi justificado somente pela fé diante de Deus. Amém, meus irmãos? Então a Escritura é clara diante disso, afora os textos que lemos. Romanos 1, capítulo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá
pela fé. Essa foi a doutrina central da Reforma, o estopim da Reforma Protestante, aquilo que fez, nas palavras de Lutero, abrir-se as portas do céu, e assim a consciência de que somos declarados justos diante de Deus, sola fide, somente pela fé. É o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. Não negociamos essa verdade. Amém. Então, para finalizarmos, irmãos, o nosso módulo, o nosso estudo, último sola, o nosso quinto sola. Soli Deo glória, ou a glória somente a Deus. O que significa? Significa a exclusividade do serviço e da adoração a Deus. Somente Deus é digno de ser cultuado, de ser adorado, de ser invocado. Somente Ele é digno. Em essência, em um significado mais básico, somente Deus é digno de receber louvor, honra e adoração. Essa glória pertence somente ao Deus Criador, ao soberano Senhor da criação e da redenção. E não pode ser atribuída e não é merecida por qualquer homem, por qualquer pessoa, por qualquer instituição, sacramento ou ritual. A glória pertence somente a Deus. Somente Deus é digno de toda glória, louvor e adoração. Foi o que lemos no livro de Apocalipse, no texto inicial. A criação de forma generalizada, adorando a centralidade daquele que estava sentado no trono e do Cordeiro. Mas como vimos, essa bandeira foi levantada em meio à doutrina, ao confronto com a doutrina apostólica romana, a doutrina da Igreja Católica Romana. E o que é que se dizia, segundo a doutrina católica? Contra o que se levantaram os reformadores? A verdade, irmãos, é que toda a doutrina da Igreja Católica, conforme estamos estudando nesses dias, apontam para um roubo da glória de Deus. Posto em prática, no frigir dos ovos, de forma taxativa e analisando bem a sua doutrina, nós vemos que toda ela contribui para roubar a glória de Deus na salvação. E é contra isso que os reformadores se levantaram. Veja bem, os reformadores disseram sola scriptura, para combater a falsa noção da Igreja Católica de que a própria igreja pode se assenhorear da Escritura, a própria igreja está acima da Escritura por meio da tradição. A igreja pregava que a tradição era igual à Escritura, e na verdade, como dissemos, pelo só fato de a igreja se incumbir da tarefa de única intérprete infalível da Bíblia, somente a igreja teria a possibilidade de interpretar de forma correta a Bíblia, a igreja se coloca, por meio da tradição, acima da própria Escritura. A Igreja Católica atribui para si esse papel superior de intérprete. E assim rouba a glória de Deus porque se coloca no lugar do próprio Deus. Capaz de dizer aquilo que está certo ou que está errado. Capaz de dizer aquilo que deve ser seguido ou que deve ser rejeitado. Assim, a doutrina católica da tradição, da sucessão apostólica, implica em uma continuada revelação da Escritura, porque a infalibilidade papal implica numa posição de equivalência à própria Escritura bíblica, e ela pregou para si essa autoridade, se colocando no lugar de Deus, rejeitando a autoridade da própria Escritura, acrescentando coisas à Escritura e levando a cabo interpretações distorcidas. Assim a igreja rouba a glória de Deus para si mesmo, e é contra isso que os reformadores se levantaram, somente a Escritura. Veja, os reformadores disseram solos Christus. A Igreja Católica, na posição, ela atribuiu para si a posição de mediadora entre o homem e Deus. E como ela fez isso? Arrogando para si em seu meio figuras mediadoras que não é Jesus. Nós vimos, quando estudamos os solos Christus, a igreja prega a necessidade da intermediação e dos méritos, além de Jesus, de Maria, dos santos, do próprio papado.
Assim ela atribui glória a outras pessoas, que não a Jesus Cristo, o Deus encarnado. E assim, então, termina por roubar a glória de Deus, na medida em que adora outras pessoas. Nós vimos que na utilização do artifício de linguagem, a Igreja Católica tenta distinguir o que seria dulia, veneração, do que seria latria, ou adoração. Mas isso não é o que se vê na prática. Né? O que se vê são pessoas que adoram, que cultuam, que exercem a sua religiosidade, que invocam a sua religiosidade, que invocam a Deus, na verdade, em outras pessoas, que têm como Deus outras pessoas que são homens. Meus irmãos, de acordo com a Bíblia, qualquer invocação religiosa, qualquer adoração que não seja ao próprio Deus é idolatria. E o conceito de idolatria rouba a glória de Deus e atribui essa glória a outras pessoas. Contra isso, os reformadores se levantaram e defenderam a verdade. Somente Cristo é o nosso único mediador e intercessor entre Deus e os homens. Veja, os reformadores disseram sola gratia. A Igreja Católica prega uma salvação baseada no mérito humano. Uma salvação, como vimos, sinergística, onde duas forças operam, e por atribuir essa salvação ao mérito humano, por dizer que em alguma parcela o homem é capaz de se purificar, de salvar a si mesmo, por meio do seu cumprimento às penitências, por meio da sua observância aos sacramentos da igreja, por meio da sua obediência ao sacerdotalismo, a Igreja Católica está dizendo que o homem salva a si mesmo. Que ele é capaz de, por si mesmo, se achegar a Deus por suas obras. E ainda que pregue uma salvação onde Deus opere em alguma medida, no final das contas, Deus não pode salvar se o homem assim não quiser. A glória de Deus é roubada novamente e colocada na figura do homem e colocada na figura dos sacramentos e na própria igreja. Porque Deus então seria incapaz de salvar, e a decisão pela salvação estaria somente no homem. O homem seria então merecedor, o agente final da sua própria salvação. Isso rouba a glória de Deus. A Igreja Católica disse sola fide. Somente a Igreja Católica não, os reformadores levantaram a bandeira sola fide contra o falso ensino da própria Igreja Católica de que, como vimos, o homem pode se achegar a Deus pelos seus meios, pelos seus próprios méritos, por sua própria observância aos requisitos, aos rituais da igreja. Assim a igreja defende esse esforço e mérito pessoal, que era, na verdade, a base para a venda das indulgências. É por isso que a igreja se achava no direito de vender as indulgências, de vender o perdão dos pecados aos seus fiéis. Isso deságua, isso significa num roubo da glória de Deus. E também lhe direcionando ao mérito humano, aos sacramentos da própria igreja, ao mérito do próprio homem e à intermediação da igreja. Nesse sentido, se o homem é salvo por suas obras, se é necessário as suas obras para cooperar com a salvação, a glória já não pertence a Deus. A glória é tirada de Deus e novamente colocada sobre o homem. Veja como isso tudo envolve a glória de Deus de alguma forma. Se rejeitamos que a Escritura é a única regra de fé e prática da nossa igreja, a glória está na igreja. Se rejeitamos que somente Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens, a glória está em homens, santos, Maria, e seja lá o que for, que não em Deus. Se rejeitarmos a verdade de que é somente pela graça que somos salvos, independente das obras da lei, a glória está novamente nas obras, nos méritos, na figura do homem. Se rejeitarmos a verdade que é somente pela fé que o homem é declarado justo diante de Deus, a glória novamente é roubada de Deus e colocada na mão de homens que não merecem nada.
Portanto, o brado da reforma, o brado final, talvez um dos mais importantes e talvez o mais negligenciado, é que a glória na salvação, na história, na redenção, a glória na criação, a glória pertence somente a Deus. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória, irmãos. Contra isso que os reformadores se levantaram. Em terceiro ponto, é o que a Escritura diz. É a revelação do Deus que a Escritura revela, a revelação de Yahvé, do Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus triuno. É esse Deus que é merecedor de toda honra e glória. É o que diz o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 6, os primeiros mandamentos do próprio Deus no Decálogo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás e a elas não servirás. Nós vemos todos os dias pessoas se curvando, servindo e adorando uma imagem no centro da nossa cidade. E vai dizer que isso não é latria. Pessoas se prostrando diante de imagens, ídolos mudos, que têm bocas, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não escutam, atribuindo a glória que pertence a Deus a outra coisa que não é o próprio Deus, roubando a glória do Deus que se revela. Porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. A minha honra não a darei a outro, nem a imagem de escultura, diz o Senhor. E no Novo Testamento, Romanos 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória, pois, a Deus. Para finalizarmos, irmãos, há um sentido mais profundo. Parte esse confronto, parte essa bandeira levantada em afronta, em confronto e defesa da verdade frente às doutrinas do catolicismo. A reforma trouxe uma compreensão mais generalizada e mais profunda do que é a glória de Deus e do que significa o princípio soli deu glória. Devemos nos perguntar, em terceiro lugar, o que é a glória de Deus? Deixe-me ler uma frase do John Piper. Essa frase é daquelas que você escuta, irmãos, e medita, e rumina, e deixa com que ela se desenvolva em seu coração e busca aplicá-la no mais profundo do seu coração, até ser tomado pelas lágrimas. John Piper diz que a glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. Isto é, o valor de Deus, o valor infinito de Deus sendo manifestado. John Piper vai dizer que a glória de Deus é o resplendor externo da beleza intrínseca e grandeza da multiforme perfeição de Deus. Segundo Piper, em linhas gerais, quando nos referimos à glória de Deus, estamos nos referindo a uma manifestação exterior da grandeza, da beleza, da majestade e da santidade de Deus. Como ele diz, é a santidade de Deus colocada em exposição. Veja o que diz Isaías, capítulo 6, versículo 3. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías sai da figura do santo, 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 a confirmar a majestade de Deus e a glória de Deus que envolve toda a terra.
Glória de Deus é a sua santidade sendo evidenciada. E a sua santidade, ser santo, significa ser separado do comum. É tudo aquilo que revela o caráter, majestade, beleza de Deus sendo evidenciado, sendo exposto. A glória de Deus é uma forma de dizer que há uma realidade objetiva e absoluta para a qual apontam todas as maravilhas, respeito, veneração, louvor, honra, elogio e adoração dos seres humanos. E por que devemos nos ater a essa verdade? Porque devemos entender a glória de Deus como uma revelação da sua santidade, como uma exteriorização do seu caráter belo e majestoso. É porque a Bíblia nos chama, e os reformadores trouxeram esse conceito para a vida prática, a vivermos toda a nossa vida para a glória de Deus. Os reformadores, a doutrina do soli deo gloria, trouxe essa verdade de que a glória de Deus deve ser a centralidade de nossa vida. E devemos nos empenhar, o nosso chamado é viver toda a nossa vida de tal forma que redunde em glória a Deus. Devemos viver toda a nossa vida para a glória de Deus. E se a glória de Deus é a manifestação da sua santidade, é a manifestação dos seus atributos de santidade, de majestade, de louvor, de glória, então se vivemos para a glória de Deus, é porque devemos viver de tal modo que esses atributos de Deus sejam expostos, sejam reverenciados, sejam perceptíveis pelas outras pessoas. É isso que significa viver para a glória de Deus, viver o soli deo gloria. Toda a nossa vida está de tal forma centralizada em Deus, que a nossa vida revela o seu caráter santo, justo, misericordioso, belo e amoroso. Isso é glorioso, irmãos. Isso é um chamado maravilhoso para nós. Vivemos de tal modo que essa glória de Deus seja evidenciada nas nações, e Deus seja desejado nos corações dos homens. Que coisa linda é essa, irmãos? É isso que diz o breve catecismo de Westminster, respondendo às perguntas: qual é o fim principal do homem? O catecismo diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Não somente o catecismo, mas também a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 7, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Viver para a glória de Deus é repetir a oração do salmista, Salmo 73, versículo 25. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Viver para a glória de Deus, quer comais, quer babais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o sentido mais profundo do soli deo gloria. É a visão trazida pelos reformadores, que quebrou a dicotomia, a falsa dicotomia pregada pela Igreja Católica. A Igreja Católica pregava uma divisão entre o que é sagrado e o que é secular, entre o que é o clero e o que é o laicato, entre o que é religioso e o que é não religioso, entre o que é sagrado e o que é profano. Isso é uma falsa dicotomia. Toda a nossa vida, todo o nosso ser foi chamado para viver diante da face de Deus, para a glória de Deus. É o que ficou conhecido na época da Reforma como corandel. Toda a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus, diante da face de Deus. Esse princípio nos traz um incentivo à integridade moral, em primeiro lugar, porque devemos viver a nossa vida em santidade, diante da face de Deus, para a glória de Deus. A consciência, então, de viver diante de Deus, do Deus Santo, serve de encorajamento a essa vida emocional, essa vida santa e piedosa, a essa integridade moral. Em segundo lugar, esse princípio nos leva a uma integridade vocacional.
A consciência de que todas as vocações são igualmente dignas diante de Deus. Todas as vocações devem ser exercidas para a glória de Deus e ser realizadas diante da face de Deus. Um pastor, um líder na igreja, exerce um ministério tão santo quanto uma dona de casa, como um sapateiro, um advogado ou médico. Todas as profissões e vocações são igualmente dignas diante de Deus, porque todas elas são exercidas corandeu, diante da face de Deus, para a glória de Deus. Esse foi o entendimento trazido pelos reformadores, que quebrou com essa falsa visão de mundo, essa falsa dicotomia entre o sagrado e o secular. Tudo deve ser vivido diante da face de Deus, todo o nosso ser, para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Amém, meus irmãos? Então nós encerramos aqui o estudo dos 5 solas da Reforma Protestante, a doutrina básica da nossa fé. Sola fide, somente pela fé nós somos justificados diante de Deus. Uma doutrina que nos humilha, em primeiro lugar, porque nos torna conscientes da insuficiência dos nossos méritos diante de Deus, mas que também nos conforta, nos consola, porque nos assegura que a nossa justiça já está garantida na pessoa de Cristo. É uma doutrina que nos fere e nos cura, que nos confronta, mas que também nos consola. Porque descobrimos, irmãos, que encontramos a nossa justiça não nos nossos méritos, não na nossa religiosidade, não nas nossas obras, mas em Cristo. A nossa justiça já está garantida na pessoa de Cristo. Que consolo é capaz de trazer essa verdade para um coração cansado, para um coração desgastado. A presença de Deus, e pode encontrar descanso, porque os seus méritos estão seguros e pertencem a Jesus e não a Ele mesmo. E só lhe deu glória. Somente Deus, somente o Senhor, que a Escritura revela, é o único digno de ser louvado e adorado. E a nossa vida toda deve ser vivida para a glória dEle, diante da face dEle. Todo o nosso trabalho, os nossos estudos, toda a nossa vida em família, toda a nossa vida na sociedade como um todo, nossa vida na igreja e serviço na igreja. Toda a nossa vida deve ser pautada por esse princípio de glorificar a Deus. Ou seja, de vivermos de tal modo que os seus atributos, a sua santidade, sua majestade e beleza sejam evidenciados para as outras pessoas. Para que outras pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem também a Deus nesse sentido. Amém? Peço que você ore juntamente comigo, agradecendo ao Senhor por essa palavra, pedindo que o Senhor nos motive a uma vida de justiça e piedade diante dEle. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque a nossa justiça é Cristo. A nossa esperança é Cristo. A nossa sabedoria e verdade é Cristo. Cristo é tudo para nós, Senhor. É somente por meio da fé nele, nos méritos dele, que somos considerados justificados pelo Senhor. É somente por causa da tua graça, Deus. E por isso, porque toda a obra de salvação é uma obra do Senhor, do começo ao fim. O Senhor é o único merecedor de glória. A glória é somente a ti somente toda a glória, a honra e a adoração. Só o Senhor é digno. Ajuda-nos a viver a nossa vida diante do Senhor, diante da tua presença, da tua face, para a glória do teu nome. Ajuda-me e ajuda os meus irmãos. Nós te pedimos no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Meus irmãos, agradecemos por nos acompanhar até aqui. Esperamos, do fundo do coração, que sejam verdades que tragam bênção na sua vida, assim como particularmente trouxe para mim estudar esse tema. Espero que os irmãos sejam em alguma medida edificados para a glória de Deus. Lembrando que domingo estaremos disponibilizando o nosso culto de adoração. Esteja conosco, nos acompanhe, siga-nos nas redes sociais, você é muito bem-vindo.
Amém? Que Deus te abençoe, abençoe tua família, te conduza em triunfo para o louvor da glória dele. Fique na paz.